Bom dia a todos e hoje nós começamos mais um Jornal da EPA com os apresentadores eu, Bruno Vitor e Gabriel. Com o tema Reino Unido e França, pioneiros na industrialização. Passado pelo professor e orientador Marcial Batista da disciplina de Geografia. Com os outros apresentadores Bruno Otávio, Kaique dos Santos, Daniel Paulo e Laís. Irei falar sobre dois países que exercem fundamental importância nos dias atuais e que exerceu fundamental importância na antiguidade, sobre poder econômico e poder militar. Entre eles é o Reino Unido, que é formado por 4 países membros, que tem a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. E também vamos falar sobre a França, que é um país que fica localizado no continente europeu, os dois se localizam, só que o Reino Unido se localiza em Ilhas Britânicas. Nessa primeira parte irei falar sobre o Reino Unido, que, como eu tinha explicado, é um país, um reino, que tem 4 países membros. E para quem não sabe, o Reino Unido foi o começo da Evolução Industrial, principalmente na Inglaterra, e passou pela Europa, depois pelo mundo inteiro. A Evolução Industrial foi um passo na qual a humanidade ela começou a produzir mais e com menos pessoa, em larga escala. A humanidade não necessitava de muita pessoa para produzir algo, e isso foi de fundamental importância. Também foi de fundamental importância porque o salário. O Reino Unido, ele necessitava empregar pessoas e dar salário para que a pessoa também gerasse um capital para a empresa para comprar esses determinados produtos que a empresa produzia. Então, eles produziam, vendia para o seu povo e também vendia para o mundo, para outros países. O Reino Unido também é conhecido pelo seu turismo, porque ele tem uma grande fama pelo seu turismo, principalmente pela monarquia. E um artefato muito importante é o seu monumento, o Big Ben. Para quem não sabe, o Big Ben é um relógio que fica na Inglaterra, perto de um castelo muitíssimo bem famoso, onde a família real passa um bom tempo. E esse castelo é muito visto e traz muito poder econômico. Hoje, o Reino Unido ele é a sexta maior potência em questão de economia, mas ele já foi a primeira. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vemos que os Estados Unidos da América, que se localiza na América, se torna a maior potência do mundo e é até os dias atuais. E hoje o Reino Unido é a sexta maior economia, perdeu algum poder aquisitivo em algumas partes, mas ele continua tendo fundamental importância. Para quem não sabe, o Reino Unido também já fez parte de diversos grupos, como é a União Europeia, mas ele saiu em 2020 por conta de problemas políticos dentro da monarquia e também econômico, entre diversas outras formas, que fez ele perder também poder econômico e poder militar sobre a Europa. Como eu tinha falado, o Reino Unido ele fica na Europa, mas tem algumas ilhas que é dependente do Reino Unido, que fica entre outros continentes, assim como outro país, que é a França, que eu irei falar nesse exato momento, que ele está na Europa, a França está na Europa, mas também tem outros países em outros continentes, ou podemos dizer estados, que não têm dependência, depende da França. E como exemplo, a Guiana Francesa, que se localiza no continente americano, mas é da Europa e fica perto do Brasil e faz fronteira com o Brasil. A França, para quem não sabe, é a 7ª maior economia do mundo. Ela tem um extremo poder nos dias atuais, perde algumas influências sobre questão política, mas ela tem um poder muito aquisitivo, tanto em capital e tanto em exportação. A França também é muito famosa pelo seu turismo, principalmente pela Torre Eiffel, que traz bastante turismo, e Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo por conta do seu turismo. A França, para quem não sabe, também é um país muito conhecido, porque ele também foi um início da Evolução Industrial, foi um dos países que aceitou a Evolução Industrial. E também porque ele tem umas armas muito poderosas que muitos conhecem, que é a bomba atômica. Lembrando que a utilização da bomba nuclear é proibida no mundo, mas tem diversos países que contêm a mesma. Também é importante falar sobre a crise de 2008 que ocorreu em diversos países e que acometeu o Reino Unido. E essa crise prejudicou bastante, é tanto que ameaçou a economia. Países que nunca passou dele em questão de economia veio a passar. Um exemplo é a China, que ultrapassou a sua economia em 2006, e o Brasil em 2011. Também é importante falar sobre a França e seus pintores, escritores, artistas que modernizaram a cultura da França e mudou o país de uma forma cultural. Olá, bom dia a todos e todas, eu me chamo Daniel Paulo e agora eu vou dar continuidade ao jornal. Bom, eu irei falar um pouco sobre as novas áreas industriais do Reino Unido. O Reino Unido tem se concentrado em várias novas áreas industriais para impulsionar seu crescimento econômico. Eu vou falar um pouco sobre as tecnologias que eles estão usando para seu crescimento econômico. A tecnologia verde é o desenvolvimento de energias renováveis como eólica, solar e além de tecnologias de captura de carbono. Indústria 4.0, integração de IoT,
automação e inteligência artificial, manufatura para aumentar a eficiência e a produtividade. Bom, biotecnologia, avanços em saúde, agricultura e produtos sustentáveis, focando em pesquisar e desenvolvimento. Mobilidade elétrica, produção de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento com investimento em novas tecnologias de bateria. Tecnologia da informação e da comunicação, expansão de setores de ciberseguranças, big data e desenvolvimento de software. Construção sustentável, foco em práticas de construção, ecologias e desenvolvimento de materiais inovadores. Essas áreas estão sendo impulsionadas por políticos governamentais e investimentos em pesquisa e inovação. Bom, e dando continuidade, irei falar um pouco sobre o pioneiro da Revolução Industrial. O pioneiro da Revolução Industrial é geralmente considerado James Watt, devido às suas inovações no desenvolvimento de máquinas a vapor, que foram fundamentais para a transformação da indústria e dos transportes no final do século XVIII. Sua melhoria na eficiência das máquinas a vapor permitiu a mecanização da produção e impulsionou o crescimento das fábricas. Por que isso ocorreu e em que não ocorreu? Bom, a Revolução Industrial ocorreu principalmente entre 1760 e 1840. Diversos fatores contribuíram para o seu surgimento. Eu vou falar um pouco sobre esses fatores que contribuíram para o surgimento, para as inovações tecnológicas, os recursos naturais, agricultura eficiente, mercado em expansão, investimentos e capitais. Esses fatores combinados criaram um ambiente propício para a revolução, né? Que movimento era esse? Bom, a Revolução Industrial foi um movimento histórico que começou no final do século XVIII, principalmente na Grã-Bretanha, e se espalhou pelo mundo ao longo do século XIX. Caracterizou-se pela transição de economias agrárias e artesanais para economias industriais e urbanas. Os principais aspectos desse movimento incluem inovação tecnológicas, urbanização, mudanças sociais, capitalismo industrial, condições de trabalho. A Revolução Industrial teve um impacto profundo e duradouro nas sociedades, mudando o mundo moderno. Bom, e essa aí foi minha parte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a aluna Laís e fiquei com o subtema A Potência Enfraquecida. Bom, a potência enfraquecida foi um processo de enfraquecimento da economia do Reino Unido e a perda do posto de maior potência mundial. Foram consequências de um conjunto de fatores que se sucederam ao longo do século XX. O processo que impulsionou o enfraquecimento do Reino Unido como potência ao longo do século XX foi influenciado por uma série de fatores. As guerras mundiais tiveram um impacto significativo, drenando recursos financeiros e humanos, enfraquecendo a economia britânica e minando sua posição global. A necessidade da reconstrução pós-guerra e a pressão dos movimentos de independência nas colônias contribuíram para a perda gradual do Império Colonial Britânico, reduzindo sua influência internacional. Além disso, a ascensão de novas potências, como os Estados Unidos e a União Soviética, desafiou a supremacia britânica em diversos aspectos. Mudanças políticas internas, como a busca por reformas sociais e econômicas, também impactaram a capacidade do Reino Unido de manter sua posição como potência global. O conjunto desses fatores, combinados com desafios econômicos e políticos internos, contribuíram para impulsionar o processo que levou o Reino Unido a se tornar uma potência enfraquecida durante o século XX. Olá, dando continuidade, vou falar agora um pouco sobre o Reino Unido no século XXI. Apesar de não ser mais grande potência, que foi até o começo do século XX, o Reino Unido ainda tinha grande prestígio
em nível mundial. No início do século XXI, o Reino Unido enfrentou desafios significativos, incluindo questões relacionadas ao Brexit. A saída do país da União Europeia, que teve impactos econômicos e políticos, e além disso, o país lidou com questões como imigração, terrorismo, mudanças climáticas e desafios econômicos. Em termos de política extrema, o Reino Unido manteve sua posição como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e continuou a desempenhar um papel ativo em questões internacionais. A nível econômico, o país buscou fortalecer laços comerciais e com parceiros fora da União Europeia e promover sua economia. Culturalmente, o Reino Unido continuou a ser um importante centro de influência global, especialmente nas áreas de arte, entretenimento e educação. No entanto, o país enfrentou desafios internos em relação à coesão social e questão de desigualdade. No geral, o Reino Unido entrou no século XXI lidando com uma série de desafios e oportunidades que moldaram sua posição no cenário internacional e sua sociedade como um todo. Bom dia a todos e todas. Irei dar continuidade no jornal, no qual vou falar sobre a industrialização na França. A industrialização na França teve diferentes fases ao longo da história do país. Durante o século XIX, a França passou por um processo de industrialização que foi impulsado pela Revolução Industrial e pelas economias e sociais que ocorreram na Europa. Inicialmente, a industrialização na França se concretou em setores como têxtil, siderurgia, carvão e ferrovias. A urbanização cresceu à medida que as indústrias se desenvolviam, levando à migração do campo para as cidades, em busca de emprego nas fábricas. Naquele tempo, lá no final do século XIX e início do século XX, a França passou por uma fase de modernização industrial, com o surgimento de novos setores como automobilístico, químico e aeronáutico. Grandes empresas francesas se destacam nesse período e contribuíram para o desenvolvimento econômico do país. Agora irei dar continuidade falando sobre após a Segunda Guerra Mundial. A França passou por um período, naquele tempo, de reconstrução e em diversas áreas. O país enfrentou desafios econômicos, sociais e políticos, decorrente de impactos da guerra, que deixou da ocupação alemã e das consequências de conflito. Com o auxílio de Plano Marshall, a França recebeu ajuda financeira para a sua reconstrução e recuperação econômica. O país também passou por transformações políticas, como a criação da Duarte República Francesa em 1946, que enfrentou a instabilidade política e crises. Em 1950 ocorreu a crise na Angélica, que levou à exceção do general Charles de Gaulle ao poder e à instauração da Quinta República Francesa. A França buscou reconstruir sua influência internacional e fortalecer suas relações com outros países, ao mesmo tempo que lidava com questões coloniais, como a descolonização na África. No campo cultural, a França passou por um período de renovação artística e intelectual, com movimentos como a
existencialismo e a nouvelle vague no cinema. No geral, a França enfrentou desafios significativos no pós-guerra, mas conseguiu se recuperar e se reconstruir como uma potência econômica e cultural na Europa e no mundo. E essa foi minha parte. Bom dia a todos, me chamo Gabriel e vou dar continuidade ao trabalho de Geografia, com o tema França depois da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a França estava do lado do vencedor, mas também estava destruída econômica e socialmente. Devido à sua política econômica de recuperação, no período do pós-guerra liderada por Jean Monnet, o país pode de fato se recuperar. E após a Segunda Guerra Mundial, a França passou por um período de reconstrução e transformação significativa. O país emergiu da guerra com sua infraestrutura danificada e enfrentando desafios econômicos e sociais complexos. Alguns aspectos importantes desse período pós-guerra na França incluem reconstrução. A França teve que reconstruir cidades devastadas pela guerra, restaurar a economia e lidar com os danos causados pelos conflitos. Crescimento econômico. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, a França experimentou um processo de crescimento econômico conhecido como os 30 Gloriosos, impulsionando pela reconstrução, industrialização e investimento em setores chaves. Descolonização. Durante esse período, a França enfrentou o processo de descolonização em suas colônias na África e no Sudeste Asiático, o que teve impacto tanto em sua política externa quanto em sua sociedade. Integração Europeia. A França desempenhou um papel fundamental na fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, e precursora da União Europeia, buscando fortalecer a cooperação econômica e política na Europa pós-guerra. Transformações sociais. O período pós-guerra testemunhou mudanças significativas na sociedade francesa, incluindo o crescimento do movimento feminista, o surgimento de uma cultura jovem, vibrante e debates sobre questões como imigração e direitos civis. Esses são apenas alguns aspectos chaves que moldam a França no período pós-Segunda Guerra Mundial, contribuindo para a sua evolução social, econômica e políticas ao longo das décadas. E essa foi a minha contribuição. Boa tarde a todos, eu me chamo Kaique e vim apresentar aqui a minha parte de contribuição do trabalho de Geografia, que ficou com o orientador Marcel Batista. E eu fiquei com o tema Novas regiões industriais e riquezas minerais. E vou falar um pouco sobre agora. A descoberta e a exploração de novas regiões industriais e riquezas minerais tem impactado significativamente no desenvolvimento econômico de um país. Muitas vezes, essas descobertas levam ao surgimento de novas indústrias e mercados, criando oportunidades de emprego e impulsionando o crescimento econômico. As novas regiões industriais podem surgir em áreas previamente subdesenvolvidas ou em locais estratégicos para a produção e distribuição de bens e serviços. Muitas vezes, essas regiões se beneficiam de incentivos fiscais para atrair empresas e estimular o crescimento econômico. Quanto às riquezas minerais, sua descoberta e exploração podem gerar grandes riquezas para um país, especialmente se forem recursos naturais valiosos, como o petróleo, o gás natural, minérios e metais preciosos. Então, a exploração desses recursos pode impulsionar a industrialização de mineração, gerando receitas fiscais e criando empregos para a população local. Em resumo, dos dois temas, dos dois tópicos, podemos dizer, as novas regiões industriais e riquezas minerais podem ser uma fonte de crescimento econômico e desenvolvimento para um país, desde que sejam exploradas de forma responsável e sustentável, levando em consideração os impactos sociais, ambientais, econômicos a longo prazo. E essa foi a minha apresentação. Sim. E esse foi mais um Jornal da EFA. Espero que todos gostaram da nossa apresentação.